Você já sentiu o peso de perceber que o tempo está passando rápido demais? Que os dias correm como areia entre os dedos e que, de repente, o que parecia distante já está diante de nós? A palavra de Deus é clara. O tempo é breve. E diante dessa realidade, ecoa um chamado inadiável. O tempo está acabando e a santidade é a única resposta que pode nos preparar para o encontro com o Senhor. A W. Tozer alertava em seus escritos que a igreja muitas vezes se acomoda como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas a verdade é que cada dia perdido em pecado é um dia mais distante da presença de Deus. Não podemos brincar com a eternidade, porque cada segundo que passa é um passo a menos até a linha final. Vivemos em uma geração que está distraída. O mundo grita por atenção com seus prazeres, suas promessas, suas ilusões. A tecnologia ocupa cada espaço, a correria sufoca a alma, as prioridades se distorcem. E, no meio de tudo isso, muitos cristãos acreditam que podem deixar para depois a vida de santidade. Quando eu for mais velho, eu me consagrarei, dizem alguns. Quando a vida estiver mais calma, eu buscarei a Deus, afirmam outros. Mas o tempo não espera. A morte não envia aviso prévio. A eternidade não depende da nossa agenda. E se o tempo está acabando, a urgência é hoje. Não há espaço para adiar a rendição. Talvez você esteja vivendo com essa sensação de atraso. Já percebeu que desperdiçou momentos preciosos com coisas sem valor eterno? Já reconheceu que sua fé esfriou, que sua chama diminuiu, que seu coração se acostumou com o vazio? Mas aqui está a boa notícia. Deus ainda te chama. Enquanto há vida, há chance de mudar. Enquanto há fôlego, há oportunidade de santificação. Mas é preciso despertar antes que seja tarde. O tempo é o recurso mais valioso que temos, e o único que não volta. O que você fará com o tempo que resta? A santidade não é apenas uma escolha moral, mas uma questão de vida ou morte eterna. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Essa não é uma frase de efeito, é um decreto espiritual. Muitos pensam que basta ir à igreja, cantar hinos e participar de atividades religiosas, mas o chamado de Deus é muito mais profundo. É sobre ser separado, purificado, transformado. É sobre viver neste mundo como peregrinos que sabem que a pátria verdadeira não está aqui. É sobre cortar laços com o pecado que aprisiona e caminhar em fidelidade com aquele que nos comprou com seu sangue. A W. Tozer dizia que a igreja de sua época estava muito ocupada tentando agradar os homens e muito pouco preocupada em agradar a Deus. Se isso era verdade há décadas, quanto mais hoje. Vivemos em uma cultura que idolatra a aparência, que mede espiritualidade por números e sucesso, mas Deus não se impressiona com nada disso. Ele olha para o coração, e é no coração que precisa existir santidade. O tempo está acabando e, quando o relógio da história marcar a última hora, não será a aparência que contará, mas a realidade interior. O que Deus encontrará em você quando esse momento chegar? Talvez você sinta medo diante dessa mensagem, mas não é para medo, é para despertar. O temor do Senhor não é pavor, é consciência de que Ele é santo e justo. É esse temor que nos faz buscar pureza, que nos leva a abandonar o pecado, que nos chama a viver em retidão. Porque, no fim, não haverá desculpas. O tempo acabou, a vida se foi, e cada um prestará contas diante de Deus. A santidade, portanto, não é uma opção para os mais espirituais, mas a única condição de entrada no céu. E o que é viver em santidade na prática? É andar em obediência à palavra de Deus. É vigiar os pensamentos, guardar os olhos, proteger o coração. É viver em amor, em perdão, em serviço. É rejeitar o orgulho, a cobiça, a mentira. É escolher todos os dias agradar ao Senhor, mesmo quando isso significa perder aplausos humanos. Santidade não é perfeição inalcançável, mas é sinceridade diante de Deus, é luta constante contra o pecado, é entrega diária à vontade do Pai. E quanto mais o tempo avança, mais urgente se torna essa escolha. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa palavra é para a igreja de hoje. Muitos dormem em sono espiritual, acreditando que ainda há tempo, que ainda dá para brincar com a vida dupla, que ainda podem conciliar o mundo com o reino. Mas o tempo está acabando. O relógio de Deus não atrasa. A trombeta pode soar a qualquer momento. E naquele dia não haverá mais chance de arrependimento. Por isso, o chamado de hoje é urgente. Santifique-se agora. Não deixe para amanhã o que o Espírito pede hoje. O tempo está acabando,
E cada sinal ao nosso redor confirma essa verdade. O mundo mergulha em trevas espirituais, a iniquidade aumenta, o amor de muitos se esfria. Tudo isso não é acaso, mas cumprimento da palavra. Jesus disse que, antes do fim, haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes e perseguições. Ele falou que o coração dos homens desmaiaria de terror, mas também prometeu que aquele que perseverar até o fim será salvo. O tempo não para, a contagem não retrocede, e você precisa decidir em que lado estará quando a trombeta soar. Porque naquele dia não haverá meio termo, ou você está em Cristo e é achado santo, ou ficará de fora. A W. Tozer dizia que o cristão que não vive em santidade já está enganado, mesmo que se considere espiritual. A vida cristã não é sobre ter o nome escrito em um livro de membros, mas sobre ter o nome escrito no livro da vida. Não é sobre levantar a mão em uma oração de confissão e depois viver como se nada tivesse mudado. É sobre morrer para si mesmo e viver para Cristo todos os dias. E quanto menos tempo resta, mais sério se torna esse chamado. Você pode enganar amigos, familiares, até irmãos de igreja, mas não pode enganar aquele que sonda rins e corações. Talvez, ao ouvir esta mensagem, você esteja se lembrando de áreas da sua vida que não condizem com a santidade. Talvez vícios escondidos, relacionamentos ilícitos, mágoas guardadas, mentiras não confessadas. O Espírito Santo está revelando essas áreas não para condenar você, mas para chamar você de volta. Ele diz: filho, filha, volte hoje. O tempo está acabando e eu quero você comigo na eternidade. A santidade é o passaporte para esse destino eterno, e não há como entrar sem ela. Mas a boa notícia é que você não precisa conquistá-la sozinho. O sangue de Jesus purifica de todo pecado, e o Espírito Santo capacita você a andar em novidade de vida. É por isso que precisamos de urgência. Não espere ter forças para mudar, entregue-se agora e a força virá. Não espere as circunstâncias melhorarem, comece hoje. Não espere que todos ao seu redor entendam, decida mesmo assim. O chamado à santidade é pessoal, intransferível e inadiável. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. O amanhã pode não chegar. A eternidade é longa demais para ser negligenciada por prazeres passageiros. O pecado promete alegria, mas paga com morte. A santidade exige renúncia, mas recompensa com vida eterna. E aqui está a promessa. Quando você decide viver em santidade, experimenta a presença de Deus de maneira real. A paz que excede todo entendimento invade sua alma. O Espírito Santo derrama poder, coragem e alegria. Você começa a enxergar propósito em meio às lutas, esperança em meio às dores, vitória em meio às batalhas. O mundo pode não entender, mas o céu celebra. E, quando o tempo se encerrar, você ouvirá a voz do Senhor dizendo: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa será a maior recompensa, e nada neste mundo pode se comparar a ela. Agora eu oro com você. Senhor, eis aqui corações que foram confrontados pela tua palavra. O tempo está acabando, mas ainda há esperança. Pai, em nome de Jesus, toca agora cada vida que está ouvindo esta mensagem. Que o peso da eternidade caia sobre cada coração. Que a urgência do arrependimento seja sentida agora mesmo. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo. Que correntes sejam quebradas, que vícios caiam por terra, que relacionamentos impuros sejam abandonados, que cada obstáculo à santidade seja removido pela tua graça. Senhor, levanta um povo santo em meio a esta geração corrompida. Que não tenhamos medo de sermos diferentes, que não negociemos a fé, que não vendamos nossa alma por prazeres passageiros. Que o fogo da santidade queime em nós até o dia em que Cristo voltar. Eu declaro em nome de Jesus, todo espírito de engano, toda frieza espiritual, toda apatia cai por terra agora. Receba a vida, receba renovo, receba a chama da santidade. Que cada lágrima de arrependimento se torne semente de uma nova história. Que cada alma que se volta para o Senhor hoje seja selada com o Espírito Santo da promessa. E a você que ouve, eu digo com toda a autoridade da palavra: não brinque com sua alma. O tempo está acabando. O relógio de Deus não atrasa. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Corra para os braços de Cristo. Ele não rejeita quem se entrega de coração. Ele perdoa, ele transforma, ele restaura. E quando o último segundo se apagar, você estará seguro nele. Não tema o fim do tempo,
Porque para quem está em Cristo, o fim é apenas o começo da eternidade na presença de Deus. O tempo está acabando. Santifica-se. Prepara-se. Viva pronto. Porque a qualquer momento o Rei virá, e somente os santos o verão.